anestesiado, assim, sabe, com a última, com a fala da Viviane, da Viviana, né? Viviana, porque ela mexeu com um ponto, assim, bem na última fala, né? Ela foi mexer bem no fundo do coração com essa última fala dela, que é não vá assim mesmo, seja sozinha, seja... A Vivi é sempre muito inspiradora, né? Então ela mexeu assim, no momento em que eu estava, eu entrei ao vivo. Então se recomponha, sem problemas. Estou me recompondo aqui. Eu até perdi o papel que eu disse. Fala que ela pode escolher música. Né? Ah, tá. Bom, então, gente, primeiro eu vou fazer minha autodescrição, depois eu peço para... Vou fazer de novo, já fiz algumas vezes, mas como eu saí, também, né, tem pessoas que estão entrando e saindo, eu, Cláudia, né, estou nesse momento com os cabelos soltos, né? Também por isso que eu tenho que fazer essa autodescrição de novo, porque eu comecei às 10 horas da manhã, eu estava de um jeito, e agora eu já tive que ir lá me recompor, porque são 8 horas e 48 minutos direto, a gente estudando, a gente conversando, e a gente aqui no ar. Eu estou usando um brinco bem discreto, a minha cor eu sou morena clara, meus cabelos são levemente avermelhados, e eu também uso pouca maquiagem, e eu estou num ambiente doméstico, que é onde eu trabalho, eu estudo, é um quarto que eu uso para esse fim, principalmente nesse momento de isolamento social. Esse cômodo aqui está me servindo bastante como espaço de trabalho. Bom, em seguida eu vou eu vou falar, né, da Sandra, já vou fazer 2 perguntas, Sandra, porque assim, eu pesquisei sobre as nossas palestrantes, é claro, né, eu já conhecia, mas fiz algumas pesquisas do que elas andam fazendo, e com que elas andam trabalhando, o que elas andam fazendo, é o trabalho de casa que a gente tem que fazer, né. E aí eu já vou fazer 2 perguntas acerca das coisas que você tem pesquisado e tal, e acho que você vai... Aí eu passo a palavra e a gente vai trocando ideia aqui. A Sandra Costa, eu vou passar a palavra para ela e fazendo a seguinte pergunta. Pensando nos objetivos da ONU, que é empoderar mulheres e meninas e combater as desigualdades de gênero, eu gostaria, Sandra, que você comentasse como é ser cientista no Brasil 2020. E como mulher, e também como as mulheres podem contribuir para o empoderamento de si próprias e de outras mulheres, por esse Brasil de dimensões continental, né, considerando as suas pesquisas em vários lugares desse Brasil afora. Estou anotando aqui. Se precisar, eu repito a pergunta. É só o hábito da academia mesmo, eu tenho que anotar. Exatamente, bom, como mulher cientista. Bom, boa noite a todas e todos que estão nos vendo agora e que vão nos ver mais tarde, com toda certeza. Eu queria começar aqui também dando boa noite às organizadoras desse evento, e em especial a Eliane e a Cláudia, que sempre foram muito gentis, muito simpáticas e arregaçaram as mangas para que esse evento saísse. É um evento tão bonito, eu estou ligada desde as 10 horas, né, ouvindo, fazendo as minhas coisas no carro e assistindo vocês, e realmente um evento bastante emocionante. Vocês estão todas de parabéns. Olha, realmente uma aula de empoderamento feminino nas mais diferentes esferas, né? Então, eu dei meu boa noite, agora eu vou fazer uma descrição, né, de mim mesmo, como as nossas outras amigas fizeram. Então, eu sou branca, tenho cabelo na altura do ombro, grisalho, mas disfarçado por luzes. Eu tenho 59 anos,
que mais? Estou de brinco, um brinco dourado, bem discreto também. Estou com uma blusa rosa em homenagem a esse mês e a esse dia tão maravilhoso, que é o nosso dia, que é o Dia das Bruxas. Eu acho isso fantástico, eu não vejo isso como pejorativo de maneira nenhuma. Falei isso cedo com o meu primo, ele foi fazer uma piada, eu falei, qual o problema de sermos bruxas? Né? Eu acho fantástico e ainda bem, isso nos dá vantagens enormes em relação ao universo masculino. Estou aqui falando com vocês no meu ambiente de trabalho diário, desde que essa pandemia começou, no mês de março, um escritório bastante desarrumado, em função das minhas atividades, né? Trabalho bastante aqui de manhã, de tarde, de noite, dando aula por meio desse instrumento aqui. E uso óculos, esqueci de falar que eu uso óculos há mais de 30 anos, sou míope e sou geógrafa e mulher. Acho que essa é uma... Ser geógrafa e mulher é uma... Podia ser mulher e ser geógrafa, acho que essa é a ordem de importância na minha vida, né? Que faz uma diferença e fez uma diferença enorme na minha trajetória. Como foi comentado pela Cláudia, ela fez algumas perguntas. Desde que eu fui convidada para essa conversa, primeiro pedir desculpas, porque eu falo pra caramba. Eu estava numa ansiedade para fazer essa minha fala hoje, vocês não fazem ideia. Desde que a Eliane falou comigo do que seria o tema dessa nossa conversa, eu tenho lido um monte de coisa, eu estou com um monte de coisa na minha cabeça, eu quero falar um monte de coisa, fico tudo organizadinho aqui, né, como manda o figurino, e como manda também a minha prática, porque é assim que eu sou mesmo. Mas respondendo a Cláudia, ela perguntou, então, empoderar a mulher, se nesse processo, o que é esse processo de empoderamento da mulher e pensando nos objetivos do desenvolvimento sustentável, o que é ser cientista no Brasil em 2020. Olha, 2020 tem sido um problema para todos, né? Para todas as profissões, sem dúvida nenhuma. Em particular, o ser mulher nesse processo todo foi muito desafiador, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente, para poder chegar no ponto do que tem sido ser cientista nesse período, né, eu acho que seria interessante a gente começar a conversar, tentando fazer aqui um panorama geral do que é a mulher na ciência. Né? Porque senão fica um discurso muito sobre a minha trajetória e é uma coisa muito chata. Quer dizer, não é tão chata assim, não, ela é bem, bem dinâmica. Mas, para chegar daquilo que me influenciou, inclusive, que me levou a me interessar pela minha carreira, tem a ver com toda essa trajetória da mulher na ciência. Eu estava lendo, uma das coisas que eu estava lendo, eu falei, bom, ciência é uma coisa tão forte que sempre, eu acho que remete todo mundo ao prêmio máximo da ciência no planeta, que é o Prêmio Nobel. Aí eu falei, bom, quando que foi criado o Prêmio Nobel? Foi criado em 1900. Então, ele é uma homenagem ao Nobel, que projetou o primeiro foguete, não vou entrar nessas minúcias, mas em 1900 foi a primeira sessão do prêmio. A primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel foi a Marie Curie, que é uma polonesa que foi estudar física na França, e ela se apaixonou pelo marido, que era seu professor, e se envolveu na física, porque era a paixão da vida dela, né, os estudos na área de física. E, em 1903, a Marie ganhou o Nobel de Física junto com seu marido. Então, ela foi uma das primeiras laureadas pelo Nobel de Física, que ela partilhou com seu marido em 1903, e a primeira mulher a ganhar o Nobel. E aí, ela recebeu, depois ele faleceu, e ela recebeu um outro Nobel
em 1911, agora sozinha o Nobel de Química. Então, ela foi a única pesquisadora no mundo a receber 2 prêmios Nobel. E a primeira mulher que também, além de receber o primeiro Nobel, ela também recebeu 2 Nobel. Depois, nunca mais isso aconteceu. E aí me comecei a pensar, né? Falei, poxa, em 1900 começou o prêmio, e em 1903 uma mulher foi laureada, em 1911 essa mesma mulher foi de novo laureada. Ótimo, então as expectativas de dados sobre mulheres premiadas no Nobel deveria ser assim, extraordinária. E aí, eis que, ao longo desse processo, 930 pessoas ganharam diferentes prêmios Nobel, e nesse rol de 930, apenas 6% mulheres. Isso significa que em torno de 80 e poucas mulheres, ou menos que isso, acho que 50 e poucas mulheres, ganharam prêmio Nobel, ou diferentes prêmios Nobel. 6% num universo que deve, se você pensar, a mulher é extremamente bem-sucedida na academia, e é mesmo. Mas esse dado, ele revela muito do que é ser mulher pesquisadora no mundo. Imagina no Brasil. Isso é mais complicado ainda. Uma outra coisa que eu fui tentar levantar informação, falam, ok, no meu universo acadêmico, eu sou professora universitária, né, e pesquisadora há 33 anos. Aliás, 33 anos, desde 1987, que eu trabalho com ensino superior. Então, assim, bom, já existiam muitas mulheres dentro das universidades nesse período. E aí, eu fui levantar alguns dados, eu falei, bom, mas será que realmente é isso, né, que os dados refletem? Bom, só para vocês terem uma ideia, dados da Unesco nos mostram que apenas 5 a 10% das mulheres no mundo, elas galgam funções de responsabilidade no campo das ciências. De 5 a 10%. São dados recentes, 2018, se não me engano, da Unesco. Se a gente for olhar, por exemplo, dentro de diferentes países, continentes, como que isso se dá, as mulheres, elas são minorias em ciências na Europa, nos Estados Unidos, na França, mais ou menos 32% das mulheres estão no Conselho Nacional de Pesquisa. Nos Estados Unidos, 30% de mulheres fazem parte da academia propriamente dita, né? E aí, muitas dessas mulheres estão na área de psicologia, e em torno de 10% nas ciências duras, nas hard science. E aí, quando a gente traz esse dado para o Brasil, em termos de participação da mulher na academia, aí a coisa fica bem interessante. Por exemplo, olhando dados do CNPq, só para vocês terem uma ideia, em torno de 44% das pesquisadoras, aliás, de pesquisadores são mulheres no Brasil. Né? E aí, isso varia em torno, isso que estão associadas dentro do CNPq. Na FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 21% de mulheres são coordenadoras de projetos temáticos, que são projetos que sempre recebem uma quantidade de recursos bastante significativo, né? Ou seja, por um recurso acima de R$1 milhão, para vocês terem uma ideia. Então, 21% dos responsáveis por esses projetos na FAPESP são mulheres. Se a gente for olhar, por exemplo, a situação dentro das universidades, o Brasil até que se mostra numa posição um pouco mais confortável, ou melhor, de menos iniquidade. Né? Dentro das universidades, por exemplo, americanas, para vocês terem uma ideia,
elas são aqui, aliás, na Austrália, primeiro, tá? São pouquíssimas acadêmicas que elas colocam, que ele coloca aqui, na posição de sênior na academia, menos de 30% das australianas. Nessa mesma situação, no Canadá, 41% dos professores universitários são gênero feminino. Na União Europeia, em torno de 41% também de mulheres dentro da academia. Quando a gente vai, por exemplo, deixa eu ver onde mais aqui que eu vi, na França, 21%, em torno de, aliás, 22% de mulheres na academia. Eu fiquei bem chocada com isso, porque eu achava que a França era muito mais inclusiva nesse sentido, né? E não é. Suíça, em torno de 26%, o Reino Unido, em torno de 27%, ou seja, de uma maneira geral, nos países, a mulher, ela ocupa um número menor de assentos dentro das universidades do que os homens. No Brasil, essa situação está na casa de 46% de mulheres hoje professoras universitárias. Por que eu estou me referindo especificamente à carreira, né, de docentes universitários? Porque é onde a produção do conhecimento acontece com muito mais pujança em todos os países, dentro das universidades. Então, uma professora, via de regra, acadêmica, está envolvida com pesquisa. Então, o número ainda é insuficiente. E ainda, só para fazer um outro paralelo com vocês, a gente tem, hoje, no Brasil, se formam muito mais mulheres terminam os cursos de graduação do que os homens. Nós estamos realmente nós fizemos essa mudança de patamar desde o início dos anos 2000. Mais mulheres estão se formando do que homens. Em algumas áreas isso já é bem expressivo, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, nas engenharias, hoje mais de 50% das engenheiras formadas dos engenheiros formados são mulheres, né? Então, está aumentando a participação feminina no mercado de trabalho, em diferentes setores, e mesmo assim, mesmo apesar de estar aumentando, né, essa participação, a gente enxerga, quando a gente vai para a distribuição das bolsas de produtividade do CNPq, isso causa um certo arrepio ainda. O que são essas bolsas? Também só tentando ser um pouco didática aqui, sem ser muito chata. O CNPq, ele distribui, vamos colocar assim, você se candidata, obviamente, você recebe ou não, mas ele distribui uma cota de bolsas, que ele chama de bolsa de produtividade, que é uma bolsa que é dada para os pesquisadores que são julgados por seus pares e são classificados como realmente acima do conjunto, e aí, por isso, então, você recebe essa bolsa. É como se fosse assim, é meio pesado até falar isso, mas assim, não, ok, você está trabalhando muito bem dentro do seu campo do conhecimento. E aí, não quer dizer que os outros não estejam, porque também hoje a distribuição de bolsas, assim, a quantidade de bolsas distribuída pelo CNPq caiu significativamente, como todo o resto, né? E eu já vou comentar um pouco sobre isso. Mas, mesmo assim, é um indicador. E quando a gente olha a divisão por gênero, 47% dos bolsistas de produtividade, isso olhando todas as categorias, são mulheres. Então, nós estamos quase lá, quase na equidade. Mas quando a gente avança na distribuição dessas bolsas, porque ela tem categorias, essa bolsa de produtividade é para diferentes categorias, quanto mais elevado o grau, quanto mais sênior é o pesquisador,
menos mulheres a gente tem nessas categorias. Então, para vocês terem uma ideia, o nível mais elevado hoje de bolsistas do CNPq tem em torno de 20% de mulheres. É 20 e poucos por cento, 22, 23% de mulheres que fazem, que foram laureadas com bolsa do CNPq Sênior, que é um pesquisador com A. E aí, isso deixa a gente um pouco preocupada, porque nós ainda temos uma desigualdade muito grande de acesso a fomentos, de acesso a esse tipo de premiação acadêmica, apesar das mulheres estarem fazendo muito bem o seu dever de casa como pesquisadora. Em que sentido? Estão orientando muitos alunos, né? Elas estão presentes em sala de aula, elas publicam, elas têm publicado bastante. Então, em algumas áreas, por exemplo, já há o predomínio feminino em publicação. Eu tinha olhado muitas mulheres publicando na área de enfermagem e na área de psicologia. São as duas áreas em que predominam mulheres produzindo conhecimento no Brasil. E assim, eu acho que a gente tem que parar de melindre, de falar assim, eu nunca fui discriminada na minha profissão porque eu estou numa universidade. Isso é balela. É óbvio que isso é balela. Eu estou há 33 anos trabalhando no nível superior e a gente observa esse tipo de discriminação sempre. É claro que é velado, ele veio muitas vezes numa piada que todos riem e você fica se perguntando às vezes por que eles estão rindo, eu não vi nenhuma graça, uma piada sexista muitas das vezes. Nós não podemos, por exemplo, deixar de trabalhar para levar um filho no hospital. Não podemos. Eu estou falando sério. Não há uma justificativa trabalhista para a mulher levar o seu filho, que não seja um bebê, ao hospital. Não, mas espera aí, a professora pode levar ela no bate-ponto, sim, não. Agora onde eu trabalho, a gente não bate mais ponto, mas quando se batia, esse era um problema que as mulheres enfrentavam a todo instante. Então, assim, a mulher, quando ela não está num período muito bom de saúde, então, você sempre observa que há determinadas falas que soam, sim, como preconceituosas. Quando a gente sonha em galgar, ou melhor, em contribuir, eu acho que essa é a palavra mais correta mesmo, porque é exatamente isso que aconteceu, que você quer contribuir um pouco mais institucionalmente, você é sempre, de uma certa forma, podado ou considerado não preparado diante de uma expectativa, né, de trabalho por ser mulher. Você ouviu isso dessa forma? Não, claro que não. Nunca. Nunca ouvi isso. Mas a gente sente, a gente não é idiota, porque você percebe o ambiente que você trabalha, é claro. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui uma história, não vou contar a história inteira, mas eu vou contar um episódio muito interessante de um questionamento da minha produção acadêmica, né, assim, atribuindo a minha publicação e a minha produtividade ao fato de eu ter estudantes que escreviam por mim. E aí, eu, obviamente, fiquei assustadíssima com essa fala e contra-argumentei. Como assim? De onde você tirou esse tipo de coisa? Eu nunca peguei carona em trabalho de ninguém. Que se eu tenho essa produtividade, eu devo essa produtividade ao meu trabalho, a mim. Que história é essa? E aí a coisa ficou muito quente, né? E, opa, não, vamos sair por aqui, saída pela esquerda. Então, assim, uma fala deixada no ar, sempre tem alguma coisa duvidando da sua competência e você sente que isso acontece por você ser mulher. E aí isso me leva muito à pergunta da Cláudia,
fala beça, gente, falei pra vocês que eu falava pra caramba. E como que isso, então, se reverberou no ano de 2020? Ou seja, a gente tem um ano totalmente inesperado, né, com uma situação de adversidade enorme, e como que foi, né, ser mulher e ser cientista nesse momento pandêmico. Vocês devem ter lido algumas coisas a esse respeito. A produtividade feminina na academia ao longo do ano de 2020 caiu absurdamente. Absurdamente. Porque a mulher em casa, eu já conversei sobre isso com várias amigas, a mulher em casa, ela não é só cientista, ela é mãe, ela é dona de casa, ela vai cuidar da sua casa, ela não vai deixar faltar nada, ela vai cuidar dos animais, ela vai cuidar dos seus filhos, apesar da minha filha não morar mais comigo, mas durante a pandemia ela estava conosco, um bom período da pandemia. Meu marido não é acadêmico, então eu não tenho nem coitado. Aliás, isso é uma coisa que eu queria falar depois. Mas, assim, não tem assim, eu vou vou publicar, eu vou fazer, e você fica em casa trabalhando. Não, claro que não. Mas a mulher, ela se sobrecarrega bastante. E para a gente poder produzir, para a gente poder atender a essa a dinâmica da academia, a gente tem tempo para pensar. Ninguém escreve de uma hora para outra, as coisas elas vão maturando na sua cabeça, e isso exige concentração. Então, num período pandêmico, tudo ficou difícil. Dar aula, e eu dou aula, todo mundo que é professor teve de se reinventar, esse período. Nós tivemos de aprender a lidar com uma tecnologia, apesar de eu ser hipertecnológica, utilizar essa tecnologia com finalidade didática foi uma novidade, então eu tive que me dedicar muito mais para não decepcionar os meus alunos, de conseguir entregar uma matéria como eu sempre gostei de entregar para eles, uma dinâmica, então tive de reinventar essa dinâmica nesse universo quadrado aqui, horrível. Então, não foi absolutamente nada fácil. Mas, ao mesmo tempo, para mim, em particular, pelo fato de eu ter saído da administração institucional, eu tirei um peso dos meus ombros enorme, porque eu carregava a Univap, sim, no meu ombro o tempo inteiro. Na minha casa, com o meu marido, com a minha filha, durante quase 12 anos, a Univap esteve presente, aliás, praticamente 12 anos, presente no meu dia a dia, sentava para almoçar, jantar, dormia comigo do meu lado, e de repente, de uma hora para outra, isso saiu, e saiu exatamente nesse período pandêmico, que me abriu uma possibilidade enorme de tentar fazer parcerias com outros colegas e de trazer colegas de outras instituições para mais próximo do nosso grupo de pesquisa. Então, foi esse período, 2020, ele foi muito assustador, e ainda é muito assustador para todos, né? Sem sombras de dúvida, mas, como pesquisadora, ele tem sido bastante surpreendente positivamente, exatamente por essa abertura. Mas, ao mesmo tempo, eu estou fora do meu ambiente acadêmico. Isso é uma outra coisa interessante. Raramente eu vou até a instituição, então, raramente eu encontro com colegas, eu não estou mais naquele dia a dia institucional, então, eu estou conseguindo fazer pesquisa dentro da minha casa. E isso está sendo muito prazeroso, sem dúvida nenhuma. Mas a trajetória de pesquisa não foi e não é trivial para quem é mulher. Vocês podem ter certeza disso. Ser mulher, trabalhar na área de humanas, porque eu trabalho com geografia, né? Trabalhar numa universidade privada, comunitária,
autoritária, então você tem que provar o tempo inteiro que você pode, que você tem competência de disputar, por que não, um pleito, uma chapa feminina contra uma chapa masculina, e mostrar que a gente poderia, sim, fazer a diferença na vida da instituição. Isso aí, sem dúvida, a gente não entrou nessa brincadeira simplesmente para brincar, a gente entrou realmente para mostrar que a gente poderia fazer diferença. Então, ter chegado até ali, para mim, já foi muito, de muita luta, não foi uma trajetória trivial, vocês podem ter certeza disso. Será que eu respondi, Cláudia? Sim, as duas perguntas iniciais, sim, mas assim, eu queria dizer que assim, te ouvir, a gente está aprendendo muito, eu estou aprendendo muito, e confesso que no começo eu falei assim, gente, como que eu vou fazer para ser anfitriã da Sandra? Sabe aquela coisa assim, de sentir assim um certo medinho e orgulho ao mesmo tempo de poder estar junto? Por quê? Eu trabalho com a educação básica, né? Então eu trabalho com muitos professores que passaram pela Univap nos seus processos de formação. E quando esses professores querem falar bem de si mesmo, né? Querem exaltar a própria formação e tudo mais, eles falam assim: eu fui aluno da Sandra. Então, eu quis compartilhar isso com você, porque eu acho que você merece ouvir isso, sim, né? Porque eu já ouvi isso muitas vezes. Quando eles estão falando de si próprios, eles sempre falam com orgulho, eu fui aluno da Sandra. Bom, lindo. Tem mais uma pergunta que a Maria Carolina fez, e também é uma pergunta que eu faço, né? O que você diria para quem está começando na vida acadêmica, na vida de pesquisa, diante desse Brasil do jeito que ele está? Eu acho que, de certa forma, você respondeu parte dessa pergunta, né, já, porque a gente tem percebido que as coisas não estão bem, né, mas, mesmo assim, eu gostaria de ouvir, assim, existe uma perspectiva, você consegue vislumbrar algum caminho possível e que não seja tão do que a gente está vendo, assim, hoje? Sim. Assim, que a gente consiga vislumbrar lá na frente alguma mudança, alguma melhoria? Olha, Cláudia, da verdade, respondendo a Maria Carolina aí, né? Olha, vou falar uma coisa para você. Eu sou uma otimista. Quem trabalha comigo, quem é meu amigo, sabe? Eu sempre acredito que a gente vai conseguir mudar esse cenário. Por pior que seja, eu sempre acho que tem uma luz no fim do túnel, sabe? Meu Deus, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Maria Carolina, eu vou falar uma coisa para você. Não é trivial, mas eu acho que já foi muito pior para uma menina querer. Eu falo menina porque a mulher, ela realmente, eu vou falar para vocês, não é trivial mesmo, não. Você está na ciência, você tem que, por exemplo, aí eu vou falar um pouco por mim. Eu, quando eu me casei, eu estava com 30 anos quando eu me casei. E eu não queria me casar. A minha mãe não me criou assim, minha filha, você tem que casar, porque só o casamento vai te salvar. Minha mãe nunca me criou dessa forma. Ela sempre me criou dentro da compreensão dela, da necessidade, da importância da mulher exercer a sua profissão, dela ser dona do seu destino, e eu busquei isso, porque isso era, sabe, aquela coisa estava na minha vida ali. Meu pai era militar, mas ele nunca foi um militar castrador, sabe, de impor a sua vontade, de fazer, sabe aquela coisa de militar, tem que dar continência, não, estou exagerando, dar continência, não sei o quê. Não, meu pai era um homem de falas, de conversas, de discussão, nunca impôs a sua vontade, sempre achou que nós tínhamos que escolher a nossa profissão, e nós escolhemos. Lá em casa, cada um fez o que quis fazer. Eu fiz geografia, né? Aquela coisa assim, nossa, geografia, e meu pai nunca questionou a minha decisão profissional. Mas quando eu me casei aos 30 anos, eu já tinha terminado o meu mestrado.
E o meu marido, nós já somos companheiros há quase 30 anos, vamos fazer agora em dezembro, 30 anos que a gente começou o nosso relacionamento. Uma coisa que sempre foi muito importante na minha vida foi ter um companheiro que sempre me deu a mão, e que sempre me apoiou, esteve sempre ao meu lado, o tempo inteiro, não na minha frente, sempre ao meu lado. Então, obviamente, se não fosse um apoio que ele sempre me deu, sempre ali, eu não teria conseguido, por exemplo, fazer meu doutorado no exterior. Quer dizer, eu fiz meu doutorado no Brasil, mas eu fiz um ano fora. Esse homem largou tudo que ele estava fazendo para me acompanhar com uma bolsa, para viver com uma bolsa. Ele cuidava da casa enquanto eu ia para a universidade trabalhar, estudar. Depois, anos mais tarde, já com a nossa filha, e aí a minha filha só veio depois de eu terminar o doutorado, porque eu queria ser mãe plena, e para mim, na minha opinião, naquele momento, ser mãe plena era realmente não ter um compromisso acadêmico que me pedisse e que se superpusesse a essa função materna, que eu queria, viver plenamente. A minha filha, com 10 anos, nós fomos para um estágio de pós-doutoral nos Estados Unidos. Meu marido também foi um ano de marido mesmo, de cuidar da casa, de estar lhe dando o apoio necessário, abrindo mão das coisas que ele fazia aqui para estar comigo. Então, ter um companheiro que me ajudou a segurar, sempre esteve comigo, ao meu lado esse tempo inteiro, fez diferença na minha vida, mas eu sei que foi importante, agora falando com Maria Carolina, quando eu decidi abraçar a academia, eu ainda era estudante de graduação, é isso que eu quero, eu sempre fui muito persistente, digamos assim, nessa tarefa, sabe? Fazer iniciação científica, me dedicar, e eu sempre tive pessoas, mulheres, que sempre me apoiaram muito dentro da universidade, obviamente na minha casa, minha mãe, que eu não posso negar de uma maneira nenhuma, mas dentro da universidade, mulheres que me apoiaram, uma professora que me abraçou como bolsa de iniciação científica, depois do mestrado, eu tive uma orientadora, que também me abraçou e acreditou em mim, e acreditou mesmo, e foi comigo até o final. Eu fui a primeira orientada da professora Celina, que já nos deixou, mas me abraçou e acreditou em mim. Então, eu sempre fui muito apoiada por outras mulheres e muito persistente. Então, a vida acadêmica, ela não é fácil, ela não é uma vida de riqueza de maneira nenhuma, é de muito trabalho, pouco reconhecimento. Quando você faz alguma coisa e você se sobressai, então é tua obrigação. Claro que é obrigação, claro, mas um muito obrigado, um parabéns, é tão sempre bem-vindo, e eu levei isso para dentro do meu laboratório, para dentro do meu trabalho. Eu trabalho com mulheres maravilhosas e com meninos extraordinários. É um ambiente de respeito fantástico, mulheres empoderadas. A Vivi trabalha comigo desde 2008, que nós estamos juntas, né, Vivi? Eu fui co-orientadora do mestrado da Vivi, fui co-orientadora do doutorado. Hoje ela está fazendo pós-doutorado lá no nosso laboratório. A Vivi é uma mulher extraordinária, lutadora. Monique, que não sei se está nos ouvindo, é outra também, outra menina que ela é da periferia de São José, que fez iniciação científica, mestrado, doutorado, conheceu o mundo por conta da academia, dessa dedicação, também de acadêmica. É uma vida de muita dedicação, aliás, como qualquer outra profissão, eu não vejo diferente. Todo mundo, em qualquer profissão, exige muito de você, e exige muito mais de nós mulheres, sim, porque a gente está sempre competindo com aquele machismo estrutural, porque ele existe, está presente.
eu vou falar para vocês, não é fácil lidar com ele na academia. Acho que eu respondi, não foi, Cláudia? Desculpa, eu falo pra caramba, eu falei, eu falo pra caramba. Eu acho ótimo, imagina. É... Acho que tem uma última pergunta. Bom, eu sei que você faz pesquisas, né, na Amazônia e em Afuá, né, é uma cidade amazônica, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas mulheres que são desses lugares mais distantes. A gente tem um tempinho ainda, a gente pode até passar um pouquinho do tempo previsto, porque nós começamos um pouquinho mais tarde, né, e eu acho importante eu acho importante que você fale um pouquinho sobre esse trabalho. Olha, a Amazônia, nós estamos trabalhando com a Amazônia já há 13 anos, e ela realmente é de um aprendizado para nós, em todos os sentidos, não só, né, da pesquisa em si, né, da descoberta do que aquele povo, de uma forma geral, pode nos dar, né, de ensinamento, mas assim, de observar um universo que é um universo muito das mulheres, sabe? Por incrível que pareça, é um universo muito feminino. Ele, assim, a região norte, de uma forma geral, é uma região em que predomina a mulher. Há muito mais mulheres do que homens, de uma forma geral, naquela região, e ali no Delta isso não é diferente, muito mais mulheres. As mulheres, a gente tem uma pesquisa, só para poder localizá-los dentro desse universo amazônico. A gente vai a campo, a gente aplica questionário, e uns levantamentos que nós fizemos, só para vocês terem uma ideia, a gente pergunta, né, quem é o chefe do domicílio? E em torno de 30% dos municípios que nós estudamos, aliás, as cidades que nós estudamos Ponta de Pedras, que fica mais ou menos a 2h30 de Belém, de barco, estudamos Afuá, que fica também em torno de 2h30 da cidade de Macapá, fica no Pará, mas é mais perto de Macapá do que Belém. E estudamos Mazagão, que fica no estado do Amapá, a mais ou menos 50 minutos de carro da cidade de Macapá. Então, esses três lugares, em torno de 30% as mulheres são chefes de domicílio. Essas mulheres, muitas delas, são abandonadas pelos seus companheiros, e elas são obrigadas, né, obviamente pelo contexto da vida, a criar seus filhos sozinhas. São mulheres muito lutadoras, realmente de uma força incrível. A gente não pode esquecer que existe uma cultura machista forte demais nessas regiões, a região norte e região nordeste, são duas regiões, o Brasil inteiro né? Mas é que lá é muito evidente, você observa no dia a dia, no jeito deles tratarem as suas companheiras, por exemplo, o assédio é algo absurdo. Além do assédio, a gente tem a cultura nessa região de que a menina, com 13 anos, ela já está pronta para a vida e, consequentemente, muitas dessas meninas são vendidas ao tráfico de mulheres, e muitas são vendidas em leilões, vocês terem uma ideia, leilões de virgens que acontecem na região. São coisas assim apavorantes, que a gente acha que não existem mais, mas que lá é assim, absurdo. Estupro, cada caso de estupro que a gente fica assim, a gente se sente tão impotente diante dos casos que a gente tem notícias. Eu me lembro de um caso da última vez que nós estivemos lá,
no ano passado, que eu estive em Afuá, um caso de uma mãe, de uma moça que tinha sido violentada pelo pai, aliás, desculpa, pelo pai não, pelo avô, desculpa, ela foi violentada pelo avô quando menina, durante muito tempo, ela ficou grávida do avô, e sem poder sair ali da comunidade onde ela morava. Essa criança que ela concebeu era uma menina, e quando a menina começou a ficar um pouquinho maior, ela começou a observar que o avô começou a assediar a filha, e ela perdeu a cabeça e esfaqueou o avô. Ela esfaqueou o avô, foi para na cadeia, e o caso estava no imbróglio enorme, porque esta menina, a filha dela, estava sob guarda do avô, né? E a mãe presa por ter tentado esfaquear o homem que estava querendo violentar sua filha, que foi fruto de uma violência que ela sofreu em casa. Casos como esses acontecem muito, e o pior, assim, é ainda a cultura, como nós ouvimos recentemente da nossa ministra, que ela ia abrir uma fábrica, vocês devem lembrar disso, que ela ia abrir uma fábrica de calcinhas na ilha de Marajó, porque as meninas eram estupradas na ilha do Marajó porque não usavam calcinha. Vocês lembram dessa fala da nossa ministra, né? Essa fala criou um reboliço danado lá, sabe? Na cidade de Ponta de Pedras, as mulheres fizeram um movimento, foram para a rua, reclamaram, mas essa fala da ministra, ela é um reflexo muito do pensamento regional sobre a mulher mesmo. A mulher é culpada pelo estupro, ela é culpada sempre pelo estupro, pela roupa que ela usa, pela maneira como ela se porta, ela é sempre culpada, e lá isso fica muito evidente. É comum a gente ver homens de 50 e poucos anos com meninas de 15 anos, porque essa é a prática, porque ele ainda está no auge da sua virilidade, então ele precisa de uma menina para dar vazão a essa virilidade e, claro, ajudar a família, né, com dinheiro, e assim ele compra aquela companhia e, ao mesmo tempo, também a polícia, porque isso é estupro, isso é violência, né, de menor, e essa cultura regional é muito, muito, assim, dilacerante, sabe? Mas, em contrapartida, essas mulheres, elas são muito resilientes. Elas são donas de um conhecimento tradicional ali, fantástico. Elas se renovam e elas buscam força nos seus movimentos, que são movimentos muito, às vezes, muito tímidos, como, por exemplo, o movimento de pescadoras, ou as mulheres produtoras de andiroba, porque produzir andiroba na Amazônia é uma função feminina, ou pelo menos era, há algum tempo atrás. As mulheres é que detinham o conhecimento da transformação da andiroba em óleo. E elas, eu me lembro, conversei com uma senhora há alguns anos atrás, 5 anos atrás, produtora de andiroba, e ela falou para mim que os jovens não queriam mais aprender a manipular a andiroba, e era uma função feminina, e que isso ia acabar. Ela bem transtornada com essa situação, sabe? Então, esse conhecimento tradicional ainda está nas mãos das mulheres. Então, as mulheres, elas se reinventam o tempo inteiro, elas lutam, elas vão lá, elas são pescadoras, elas, quando não estão pescando, elas são costureiras, quando elas não são costureiras, elas são apanhadoras de açaí, e assim elas vão criando seus filhos. E tem um outro assunto, um outro fato muito interessante, é que as mulheres, elas também, em alguns momentos, por causa da saída dos homens, né, ou pelo trabalho que os homens são obrigados a fazer, né, no interior, as mulheres é que estudam mais, então elas têm um nível educacional maior
do que os homens, elas estão estudando mais, e isso realmente está mudando bastante, está dando muito mais empoderamento às mulheres na região. Então, é um universo feminino, né? Voltando para fechar a pergunta, a Amazônia, as mulheres, elas estão se empoderando dia a dia, elas ainda são uma porcentagem muito pequena na política, por exemplo, mas elas estão lá, elas estão cavando a sua sobrevivência e a sua representatividade na sua prática diária. É um lugar fantástico, de muito aprendizado, e eu morri, assim, de tristeza, exagero que eu não morri, né, claro, mas eu fiquei muito triste por eu não ter conseguido fazer trabalho de campo esse ano por causa da pandemia, mas ano que vem a gente vai estar lá em Afuá de novo, a gente vai estar lá em Ponta de Pedra de novo, em Mazagão, se Deus quiser, porque é revigorante estar em contato com essas vidas, sabe, com essas mulheres também. Acho que eu respondi. Respondi? Não sei. Sandra, a gente já está quase encerrando, eu só vou fazer um comentário, depois eu vou pedir para você fazer uma consideração final, para a gente encerrar essa mesa. Mas, assim, uma coisa com a tua fala, eu lembrei que, assim, em 97, quando eu fazia mestrado, né, e o meu tema era voltado à violência doméstica contra a criança. Foi quando eu tive contato com um caso no Pará, de uma menina que foi, ela cometeu um ato infracional, uma criança, né, acho que tinha 14 anos, e ela ficou presa no Pará, numa cela com 20 homens. Isso, na época, não sei se você lembra desse caso, ele tomou bastante, foi veiculado bastante, né, porque virou um escândalo, e depois acabou, virou um escândalo, aquela coisa que sobe uma exposição na mídia absurda e depois cai no esquecimento, né, como acontece com tantos casos assim. E depois disso foi que eu terminei essa pesquisa, né, mas eu fiquei tão assustada que esse caso nunca mais eu esqueci, porque eu ficava imaginando essa menina de 14 anos presa numa cela com 20 homens. O absurdo que a nossa sociedade comete, né, expondo essas meninas. E aí, na tua fala agora, me voltou essa lembrança, né, de como eu fiquei chocada com esse caso, e a partir disso foi que eu quis voltar a minha pesquisa de doutorado para a questão do feminismo e da violência contra a mulher, né, e do empoderamento feminino. Bom, a gente está encerrando, né? Nosso tempo já passou um pouquinho. A gente tem mais uma mesa, que é a última mesa, que é de encerramento, e que eu vou falar um pouquinho sobre a caça às bruxas, né? E o feminicídio, que na verdade essa caça às bruxas foi, na verdade, um grande feminicídio que nunca foi muito estudado e nem, né, levado tão a sério como deveria. E eu vou pedir para você fazer, então, uma consideração final, e já agradeço a sua presença, a sua generosidade, o quanto você nos ensinou, e o quanto crescemos aqui com esse momento que você proporcionou para a gente. Obrigada. Vou fechar e vou pedir para você. Muito obrigada, eu que agradeço imensamente, vocês podem ter certeza, eu estou bastante emocionada aqui, por várias razões. Primeiro, né, como eu comecei a minha fala, né, por eu ter sido convidada para um evento desse, primeira jornada de estudos femininos, isso, assim, me enche de prazer, orgulho também de eu ter sido lembrada, sabe, para falar da minha vida, devo contar aqui um pouco do relato da minha vida. Eu realmente, eu gostaria de, daqui a alguns anos, retomar uma conversa para chegar aqui e falar sabe, de dar outros dados e falar, olha, gente, mudou, a mulher hoje realmente, né, ela está dominando a academia, porque o meu sentimento, falar isso não é sendo, estou sendo, como diz o outro, protecionista da minha categoria, do meu gênero, sabe? Não é isso, mas a mulher, ela tem uma capacidade investigativa enorme. E além dessa capacidade investigativa, ela tem a sensibilidade do ser
né, do ser feminino, da coisa de você abraça, a mulher, ela abraça as pessoas, via de regra, quando as pessoas querem trabalhar com ela, quando ela tem que fazer uma atividade, ela faz com todo empenho, com todo carinho, ela administra muito bem. Eu sempre falo assim, às vezes brincando, né, mas falo assim, olha, o Brasil só vai mudar quando a gente tiver muito mais mulher no poder. Aí a gente vai ter uma nação muito melhor do que a gente tem hoje. Então, muito imbuída disso, e aí eu quero só ler aqui para encerrar, realmente para encerrar, uma fala de uma professora da USP, professora Maiana Zacks. Ela é da biologia ou da biomedicina da USP, não lembro agora. Mas ela fala assim, ó, se optamos pela carreira científica porque temos um verdadeiro questionamento interior, se vibramos a cada nova descoberta, ao mesmo tempo que abrimos um leque de novas questões, se trabalhamos incansavelmente em um problema simplesmente porque queremos compreender, porque queremos ajudar, certamente teremos nosso trabalho reconhecido mais cedo ou mais tarde. O sentimento de tentar contribuir para uma maior compreensão de um problema científico, para um mundo melhor e mais justo, será certamente, independentemente de nossa posição hierárquica, a maior recompensa. E é exatamente isso que eu busco no meu dia a dia. Eu quero fazer diferença porque eu quero um mundo melhor. Eu quero aproveitar a academia para isso, para um mundo melhor, para que as mulheres realmente elas sejam mais respeitadas, mais tratadas com dignidade, e enquanto eu puder dar voz a esse sentimento, eu vou dar, e agradeço a vocês por terem me dado voz nesse momento e poder falar um pouco disso com toda a paixão que eu sinto. Muito obrigada a todos e a todas, uma boa noite, um bom final de evento, que eu vou assistir o encerramento também. Obrigada, Cláudia. Gente, que delícia, não, estar com a Sandra aqui. Maravilhosa, maravilhosa. Alguém colocou, somos todos alunos da Sandra, somos mesmo, alunas e alunos. Exatamente, isso. Aprendemos muito com ela sempre. Bom, agora a gente vai para a parte final. Eu vou falar